Fala pessoal do segundo ano, beleza? Olha só, esse vídeo ele vai estar servindo para efeitos do PET complementar que vocês receberam, para que a gente faça um reforço dessa matéria, que é um reforço da matéria do ano passado. Então vamos passar por alguns pontos principais do que seria o ano passado. De qualquer forma, precisando de mim, estou no Conexão Escola no seu dia de aula, no seu horário de aula. Estou no WhatsApp no seu horário de aula e estou no nosso plantão de WhatsApp todas as quintas-feiras. Então, precisou, quer mais esclarecimento, quer material, me procure. Beleza? Então vamos nessa. Um grande bloco da história que vocês estudaram diz respeito à Idade Moderna. Então a gente tem aquelas grandes divisões de história, para até facilitar um estudo, né, da história, dos eventos históricos no transcorrer do tempo. A gente tem aquela grande divisão. Então a gente tem a Idade Antiga, que ela acaba exatamente com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Só que permaneceu o chamado Império Romano do Oriente, que ficava a sua sede em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. A Constantinopla resistiu durante 1000 anos. Durante 1000 anos, Constantinopla foi atacada e durante 1000 anos ela resistiu. Até que no ano de 1453, Constantinopla cai. Então ela é dominada pelos turcos, dominada pelos árabes. A região passa a ser toda muçulmana. Isso desencadeia alguns acontecimentos muito interessantes dentro dessa conceituação de Idade Moderna. Por quê? Porque você tinha um comércio muito grande entre Europa e Ásia, principalmente em cima das chamadas especiarias, os condimentos que tanto apreciavam os europeus. E que, a partir desse momento, a única rota terrestre foi fechada. Olha o problemão para o europeu naquele momento. Bom, outros tópicos que a gente vai ver dentro dessa Idade Moderna, que dentro da chegada dos europeus à América é o que a gente vai estar falando, de grandes navegações. A gente tem o absolutismo, onde passa todo o poder a ser concentrado nas mãos do rei. A gente está vindo de uma Idade Média onde você tinha os senhores feudais que mais tinham o domínio junto ao rei das terras. O rei, entre aspas, ele era meio que refém desse pessoal. Nesse advento, a partir de 1500 também, da Idade Moderna, a gente tem a Reforma Protestante. Observe o seguinte, que em história, enquanto a gente, até essa época, quando a gente fala igreja, a gente está falando de igreja católica. Porque só existia igreja católica. A partir desse momento, e a partir principalmente o nome maior desse movimento é o Lutero, em segundo lugar a gente tem o Calvino, mas a gente passa a ter uma quebra da hegemonia da igreja católica. Então a gente passa a ter as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas e até o caso como o da Inglaterra, por motivos outros, né? Mas que a igreja católica é expulsa da Inglaterra e o rei acaba criando lá a igreja anglicana, que passa a ser a igreja oficial. Mas de toda forma, a gente tem um afastamento de 1000 anos em que a Igreja Católica mandava nos governos. Mudou? Não. Vai continuar existindo isso até quase que a Revolução Francesa, mas já é uma quebra dessa hegemonia da Igreja Católica. A gente passa pelas revoluções inglesas, a gente passa pelo iluminismo, cujas ideias acabam desencadeando, né, a Revolução Francesa, que é o marco para o encerramento da Idade Moderna. Revolução Industrial, independência das colônias americanas, que basicamente, a partir desse início da Revolução lá das colônias, onde passa a você ter
a quebra do grande pacto colonial, porque você tem a independência do que hoje passa a ser os Estados Unidos, e a partir daí você tem quase que, no efeito dominó, a independência do resto da América, inclusive do Brasil. É isso que a gente vai estar rememorando nesse nosso PET complementar. Que é isso, professor? Não, Mapa Mundi. Professor, Mapa Mundi a gente conhece, professor. Para que está colocando isso aí? É porque a gente tem que entender que nem sempre as coisas foram assim. Hoje, através de satélite, a gente tem representações, inclusive, mais interessantes do que esse mapa plano que a gente está vendo aqui. Mas a gente tem uma boa visão do que é o nosso mundo político hoje. Sempre foi assim? Não, não é bem assim. Olha aí, em 1489, o que era o Mapa Mundi. A gente tem uma representação do Mapa Mundi em que, se você observar, olha aqui a África. Cadê a América? Que não existia. Não é que não existia, é que os europeus, que eram quem dominava o mundo naquela época, não tinham chegado lá ainda. Então, todo o conhecimento representado pela cartografia apresentava o que era conhecido naquele momento. Naquele momento não era conhecido América, naquele momento não era conhecido Austrália, e naquele momento era essa visão que se tinha de Japão, Nova Guiné. Vamos ver isso de uma forma mais interessante para facilitar o raciocínio? Olha aqui. Aqui a gente tem os dois mapas juntos. Então você observa que América, cadê? Não tem América. Essa parte aqui do Sudoeste Asiático também não tem. Olha como se imaginava que era a África naquele momento. Então você tem realmente uma diferença muito grande daquele momento e deste momento. Então vamos falar um pouco dessas grandes navegações. Esse momento grandes navegações. Tudo bem? Vamos antes só relembrar. Europa, Ásia, Índia, local das grandes especiarias, e você tem aqui Constantinopla. O caminho natural terrestre para se chegar à Índia, para se chegar ao Oriente. Que toda essa área, com a queda de Constantinopla, acabou ficando sob o controle muçulmano. Problemão. Como chegar aqui à Índia? Esse era o grande problema que existia naquele momento. Mas vamos voltar ao nosso mapa aqui, ao nosso chat. Olha só. A gente sempre faz essa divisão de grandes navegações entre a expansão marítima portuguesa e a expansão marítima espanhola. Por quê? Porque acaba que viraram dois mundos. Você tem a expansão marítima portuguesa que veio aqui no Brasil, com Pedro Álvares Cabral, e você vem a tal da chegada à América do Cristóvão Colombo, onde todo o resto desse continente, exceto o Brasil e exceto ali os Estados Unidos e Canadá, passam a ficar sob o domínio espanhol. Porque esse povo chegou aqui, já que a gente viu naquele mapa anterior de que eles nem sabiam de princípio que tinha essas terras, que tinha até essa passagem que pudesse dar uma volta pelo mundo. O mundo não é plano, gente, o mundo é redondo. Vamos lá. Então a gente tem aqui que, como objetivo, você tinha o quê? A especiaria. Então você tinha a necessidade das especiarias que não mais estavam chegando à Europa. Você tinha uma necessidade de expansão do cristianismo. Não é à toa que
em todos os barcos sempre iam membros da igreja, normalmente os jesuítas, dentro daquele conceito de salvação desses povos considerados selvagens, e que a única salvação era tornar cristão, era a catequese. Você tinha a busca de novos mercados, já que o mercado da Europa estava saturado, então você precisava de novos locais para comércio, incentivado também pelo metalismo, aquela situação onde você tinha uma valorização muito grande de prata, de ouro. Os portugueses tiveram uma facilidade muito grande nesse início aí, exatamente pela posição de Portugal. Então, se você pegar e lembrar do mapa, Portugal fica na ponta da Europa, pegando ali o norte da África. Isso veio a facilitar geograficamente, né? Porque logo em seguida que eles pegaram e conseguiram chegar na África, onde houve a conquista de Celta, eles criaram um ponto seguro para continuar essa expansão. Importante dizer o seguinte, gente, e é quando a gente vai estar falando, por exemplo, de tecnologia náutica, que você não tinha instrumentos de navegação que te facilitassem que você fosse mar adentro. Então, é o que se fazia, era o que chamava navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem era exatamente o você ir fazendo a navegação margeando sempre a terra, não tirando o olho da terra. Por quê? Eu brinco, eu falo assim, você vai muito para dentro do mar. De repente, vem uma tempestade que vira seu barco todo, você já perdeu totalmente a noção de para que lado que está a terra. E sem instrumentos, você não consegue voltar. Por isso você navegar sempre junto à costa. Ademais, você tinha naquela região das costas da África muita região de recifes, em que os barcos que vinham navegando junto à costa acabavam afundando. Bom, com o desenvolvimento de novos barcos, como o Caravela, que é um barco rápido, um barco que não exigia muita profundidade para navegação, um barco com grande capacidade de carga. E observe também, gente, você navegar para locais onde você não tinha a mínima ideia de quanto tempo você ia levar para chegar em terra, você tinha um problema também, por exemplo, de água e de alimento. Você tinha uma quantidade limitada que você levava dentro de um barco. Então você tinha dificuldades realmente muito grandes naquela época. Mas, certo é que, impulsionado por esses objetivos aqui, você tem as navegações portuguesas, você tem a expansão marítima espanhola, você tem esse novo mundo que é achado, e você tem o acesso ao que acabou sendo, primeiramente, ao ouro e prata, né? Da América Espanhola, coisa que os portugueses estavam desesperados para achar aqui no Brasil e não achavam de jeito nenhum. Tanto que no início eles tiveram que se contentar com o comércio do pau-brasil. Mas chega da América e começa a ter uma disputa entre esses dois países sobre o que é de quem. E você tem até aí a interferência papal, em que você tem alguns encontros, eram dois países católicos, e que acabavam escolhendo o Papa para fazer esse acordo. Houveram alguns acordos, e o último e mais conhecido é exatamente o Tratado de Tordesilhas. Antes do Tratado de Tordesilhas, houveram alguns acordos entre esses países, entre Portugal e Espanha, para dividir essas novas terras, ou o que se achasse em um determinado
região do mundo, chancelado pelo Papa através das chamadas bulas, que era um documento oficial em que o Papa, como negociador, acertava isso com esses dois países e ele tinha uma função de lei, né? O Papa era o representante de Deus aqui na Terra. O último deles é exatamente o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele tem uma particularidade interessante, que é o seguinte: houve uma mudança légua é exatamente uma unidade de medida que hoje pouco se pratica, mas ainda se pratica, mas foi aumentado de 100 para 370 léguas a oeste de Cabo Verde, o que seria de Espanha, o que seria de Brasil. Desculpa, o que seria de Portugal. Por que isso é importante? E aí é que muita gente, muito historiador diz que os portugueses já sabiam que existia essa terra aqui hoje chamada Brasil. É porque se a gente ficasse com as 100 léguas, essa terra que foi achada, que os portugueses aqui chegaram, seria espanhola. Com a mudança de 370 léguas, você tem que essa terra passou, em caso se achasse alguma coisa nessa parte do mundo, seria portuguesa. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Essa é uma representação de mapa daquela época. Então você tem que aqui é o Tratado de Tordesilhas. Daqui para cá, ficou acertado que tudo seria espanhol. Então você tem aqui o México vai estar por aqui, você vai ter aqui Venezuela, Colômbia. E essa representação gráfica é como se conhecia, como se imaginava um mapa de época, né? Mas o arquipélago de Cabo Verde, ele fica exatamente nessa região. As 100 léguas ia dar aqui assim. Ou seja, o Brasil ia fazer parte da Espanha. Como houve acordo e passou de 100 para 370, o novo marco passou a ser aqui, e a partir desse momento as terras que fossem descobertas nesse pedaço seriam terras portuguesas. Por isso é que muita gente ainda hoje diz que os portugueses já sabiam que tinha terra aqui, pela briga que eles tiveram para afastar esse marco, para que essa região aqui, caso se achasse alguma coisa, viesse a ser terras de Portugal. Tranquilo? Então, só aproveitando aqui esse mapa para que a gente veja, então você tem aqui Cabral saindo de Portugal, e a rota que o Cabral ia estar seguindo era exatamente essa aqui, para chegar aqui na Índia. Contornava toda a África, famoso Cabo das Tormentas, onde afundava navio demais, para chegar aqui. Ele acabou fazendo essa rota, chegando aqui no Brasil, ficou aqui uns dias e voltou e foi para a Índia. Então, essa era inicialmente a busca, né? Vocês lembram que aqui acabou, fechou-se todo o comércio por conta da queda de Constantinopla, não existia outro caminho a não ser o que foi descoberto aqui pelos portugueses, contornando a África, chegando à Índia. Os portugueses acabaram depois chegando também no Japão. E acabou que você tem todo o comércio dessa região nas mãos dos portugueses. Tanto que você tem aqui Macau, você tem Goa, você tem uma série de colônias, você tem Moçambique, Angola, uma série de colônias que depois foram colônias portuguesas. Passando aqui do marco do tratado, ou seja, para cá, você tem a chegada de Colombo aqui nas Antilhas, e você tem depois todo o domínio
dessa região pela Espanha. Beleza? Tranquilo? Resultado dessa história toda das grandes navegações, a gente acaba tendo o início da colonização. Então você tem a colonização espanhola na América Espanhola, você tem a colonização portuguesa aqui no Brasil, você tem colonização portuguesa na África, você tem colonização portuguesa na Índia, você tem Macau, que é na China, que vira território português, você tem também o estabelecimento dos portugueses, que depois foram expulsos, lá no Japão. Você tem, como consequência também, o tráfico negreiro, porque a partir do momento em que você tem esse acesso português à África, esse domínio português na África, você tem o domínio aqui no Brasil, e com a intensificação da cana-de-açúcar, tanto no Brasil como nas Antilhas e até no sul dos Estados Unidos, você passa a ter necessidade de mão de obra. E aí você tem o quê? Você tem os africanos sendo aprisionados e sendo comercializados para toda essa região como mão de obra. As práticas econômicas do mercantilismo, graças principalmente no primeiro momento ao ouro e prata que a Espanha acaba conseguindo nas suas colônias, mas você tem também a grande fortuna que acaba sendo gerada a cada navegação, a cada expedição à Ásia, né, à Índia, que Portugal acaba ficando muito, muito rico. Naquele primeiro momento, graças a esse comércio. Depois é que é descoberto ouro, que é descoberto diamantes no Brasil, e aí Portugal acaba virando realmente talvez o país mais rico da Europa, rivalizando com a Espanha. Por conta disso, a gente tem o quê? A gente tem os dois grandes impérios ultramarinos, quer dizer, de além-mar, que são exatamente Portugal e Espanha. Espero que esse material ajude vocês a fazer as atividades do PET complementar. E, claro, estou sempre à disposição de vocês. Precisou, procure. Precisou, estou sempre à disposição nos nossos grupos de Conexão Escola e no nosso WhatsApp. Grande abraço, fique com Deus e se cuidem.